no Zoom para que alguns recebam a aula pelo Zoom. Eu já mandei o link do Zoom para os irmãos. Espero que estejam recebendo aí já. Aqueles que receberem dão o ok. O Raul já entrou. Seu Farias. Aqueles que estão no Zoom, eu só peço que fiquem com o microfone desligado. Então, no painel aí tem um microfonezinho, você desliga, clica nele em cima que ele vai desligar o microfone. Ok? Então, nós vamos dar início aí à nossa aula. A nossa aula de hoje é sobre a vinda do Senhor. Ok? Mais uma vez aí dizendo para aqueles que vão chegando pelo Zoom para desligarem o microfone. Isso. Pastor. Fala, Raul. Só que se alguém precisar e não estiver conseguindo desligar o microfone, eu acho que o senhor, como quem está organizando a reunião, o senhor consegue mutar todo mundo, tá? Ah, é? Com 3 pontinhos em cima de cada pessoa aqui, que acho que o senhor consegue mutar. Ela está assistindo a aula do pastor, que começou agora às 10 horas. Tá. Eu não sei se aqueles que estão no Zoom aí, o Josimar tem um microfonezinho aí, você clica nele que ele vai parar. Ok? Eu não estou aqui. Deixa eu ver. Raul, eu não sei aqui onde coloca, não. Eu só preciso contar com a ajuda dos irmãos aí de colocarem o microfone no mudo, ok? Deixa eu ver. Não tem. Muito bem, nós vamos dar início à nossa aula. Ela é baseada lá, vocês já estão aí podendo ver a tela, né? No meu computador. Ela é baseada lá em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo de 1 a 17. Eu não sei.
Parou. Segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo de 1 a 17. O texto fala sobre a vinda do Senhor Jesus. O tema é bastante propício, visto que estamos enfrentando aí essa crise com o coronavírus, essa pandemia. As pessoas ficam talvez se perguntando, né, será que agora é a volta de Cristo Jesus? Talvez alguém já esteja anunciando, né, a volta de Cristo Jesus, dizendo que ela está próxima, que ela vai ser iminente, ela vai acontecer a qualquer momento. E é importante, então, nós termos uma ideia clara acerca de quando se dará a volta de Cristo. É claro que quando eu digo quando se dará a volta de Cristo, eu não estou dizendo que nós vamos dizer em que momento exato, em que dia, em que hora, mas em quais circunstâncias a vinda de Cristo vai se dar. E é importante que a gente tenha claro isso em nossa mente para que não sejamos enganados, né? Para que não sejamos assim ludibriados. Ao que parece, a igreja dos Tessalonicenses tinha um problema, um entendimento distorcido acerca desta questão, sobre a volta de Cristo Jesus. E isso causava dificuldades. Esse é o culto antes do... Só avisar mais uma vez aí quem é que está no Zoom. No seu painel tem aí o microfone, você clica em cima para que a gente não ouça o que você está falando aí, né? Então, se você colocar no mudo aí, então desta forma a gente não vai ficar ouvindo você, tá? Só se no momento você quiser fazer alguma pergunta, mas aí colocaremos o momento apropriado para isso. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 17. Diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna, ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e palavra.
Amém. Senhor, abençoa-nos agora no estudo da tua palavra e dá-nos esclarecimento sobre ela. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, a vinda do Senhor Jesus. Quando se dará o retorno? Em quais circunstâncias? Quais seriam os sinais da proximidade da volta de Cristo? Guerras, pandemias, seriam os sinais de que sua volta será iminente, imediata? Lembremos do que Cristo Jesus disse acerca do princípio das dores, em Mateus capítulo 24. Esse sermão eu preguei no último dia 15/3, onde nós vimos que pandemias, guerras e esses sinais são sinais que garantem a volta de Cristo, mas não falam acerca da sua proximidade, ou seja, de que ela pode ser iminente. Não são sinais que estão dizendo isso, são sinais que garantem a vinda de Cristo Jesus. Ao que parece, na igreja dos Tessalonicenses, alguns achavam que a volta de Cristo se daria iminentemente, pois não haviam compreendido o ensino de Paulo sobre a vinda de Cristo e a necessidade de preparação, conforme se encontra na primeira epístola. Paulo aponta para 2 sinais que se realizarão perto da vinda de Cristo Jesus. Veja, esses 2 sinais devem acontecer, eles são diferentes dos sinais que Jesus apresenta lá em Mateus capítulo 24, e esses dois sinais sim, falam da proximidade da volta de Cristo Jesus. E quais seriam esses 2 sinais? Quando se dará? Veja que o apóstolo Paulo, aqui neste texto, ele equipara a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja com o dia do Senhor. Veja o versículo 1 e 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Veja, ele diz aí, chegado o dia do Senhor, e ele relaciona a isso tanto a volta de Cristo como o arrebatamento da igreja. Tudo isso se refere ao dia do Senhor. Veja que o entendimento errado sobre a vinda de Cristo estava criando entre os tessalonicenses perturbação. Veja que Paulo diz, aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. Quer dizer, havia perturbação na igreja. Talvez eles achassem, porque Paulo havia dito que o dia do Senhor estava para chegar, Paulo fala acerca da vinda de Cristo e diz que eles deveriam se preparar, então eles estivessem achando que isso aconteceria iminentemente. Paulo fala da vinda de Cristo que ela vai ser repentina. Ou seja, quando Cristo vier, ele virá como um ladrão da noite, de forma repentina. Portanto, temos que nos preparar, mas não de forma iminente, ou seja, sem que algumas coisas acontecessem. Então, era este o problema da igreja dos Tessalonicenses. Qual era a consequência prática disso? O capítulo 3, versículo 11, diz assim, da segunda epístola, né? Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Quer dizer, a consequência prática, porque não entendiam a volta de Cristo, é de que eles estavam deixando de trabalhar. Vejam, o entendimento distorcido sobre a volta de Cristo, sobre estas verdades, sobre esta doutrina, pode levar a uma prática errada, uma prática distorcida. É isso que estava acontecendo ali. Mas quais seriam os sinais da vinda de Cristo, da sua proximidade? Portanto, Paulo está dizendo para aquela igreja, olha, o que eu disse acerca da volta de Cristo é que vocês devem se preparar. Ela será repentina, mas ela não será iminente, ou seja, ela não vai acontecer antes que algumas coisas ocorram. Portanto, vocês não devem deixar de trabalhar.
Aquele que não trabalha, este que não come, é o que o apóstolo Paulo vai dizer. Mas quais são os sinais da proximidade da vinda de Cristo? Primeiro, apostasia. Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia. A palavra apostasia significa abandonar, rebelar-se ou tornar-se apóstata. Em referência ao povo de Deus, é claro que aqui Paulo está falando da apostasia da igreja, ou daqueles que estão ligados nominalmente à igreja de Cristo Jesus. É claro que o mundo não vai apostatar daquilo que não é característico do mundo. A apostasia diz respeito à igreja. Portanto, em referência ao povo de Deus, tal palavra se aplica àqueles que abandonam ou negam a fé em Cristo Jesus. A história do povo de Deus é marcada por épocas de apostasia. Em vários momentos, o povo de Deus, tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, ou na era presente, nós sabemos de ocasiões em que as pessoas apostataram da fé. No Antigo Testamento, o povo abandonava o culto a Deus e se dirigia ao culto das nações inimigas, né? Das nações idólatras, o culto pagão. E, portanto, a palavra de Deus fala de apostasias. Mas crentes verdadeiros não vão apostatar da fé. Nós podemos ver isso na palavra de Deus. Portanto, a apostasia é um sinal que caracteriza os últimos dias. É claro que é um sinal da vinda de Cristo, como aquilo que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 24, com o princípio das dores, né? Muitos vão apostatar da fé durante a era presente, durante os últimos dias. Ou seja, os últimos dias se referem ao tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós já estamos nos últimos dias, conforme Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 3. No entanto, embora as apostasias estejam presentes em toda a era cristã, Paulo fala da apostasia. Ele coloca aí um artigo definido se referindo a uma apostasia, a uma grande apostasia. Né? Não será uma apostasia como ocorreu e como ocorre durante esta era, mas será uma grande apostasia. Ou seja, isso vai se abater sobre a igreja. Muitos irão abandonar a fé em Cristo Jesus. Veja que, portanto, Paulo está falando de uma apostasia diferente. Ninguém de modo nenhum vos engane, por isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Ele fala de uma apostasia diferente. Portanto, a volta de Cristo não vai se dar enquanto não ocorrer esta grande apostasia. Podemos dizer que no momento, aparentemente, não estamos vivendo uma grande apostasia, um grande abandono da fé em Cristo Jesus, uma negação da fé em Cristo Jesus, um revelar-se à fé verdadeira em Cristo Jesus. Podemos dizer isso. Talvez você possa relacionar também a grande apostasia que virá sobre a igreja com o período da grande tribulação, conforme Jesus ensina lá no seu sermão profético de Mateus capítulo 24, 25. Este é um grande sinal. Veja, Paulo diz, não virá, a igreja não vai ser arrebatada, o dia do Senhor não vai chegar, a volta de Cristo não vai se dar, sem que primeiro venha a apostasia. Este é o primeiro sinal, um grande sinal que, portanto, anuncia a proximidade da volta de Cristo. O segundo sinal, a manifestação do homem da iniquidade. Veja o que Paulo diz, sem que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Veja que esses dois sinais caminham juntos. A apostasia vai se manifestar e vai se revelar o homem da iniquidade. O sinal da apostasia, portanto, está vinculado ao aparecimento do homem da iniquidade.
Veja que Paulo diz, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo liga as duas cláusulas com um e, sugerindo desta forma que o homem da iniquidade se levantará na apostasia e, ao que parece, será intensificada com o seu aparecimento. O homem da iniquidade é a personificação do mal. Dadas as características apresentadas por Paulo, podemos identificá-lo com o anticristo. No entanto, no termo anticristo, o prefixo anti significa ao invés de, em lugar de. Desta forma, anticristo significa um Cristo substituto ou um Cristo rival. Paulo demonstra que o homem da iniquidade se levanta contra Deus e, ao mesmo tempo, se coloca em lugar de Deus, é o que Paulo diz aí nos versículos seguintes, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo demonstra que o homem da iniquidade se levanta contra Deus, se coloca em lugar de Deus, recebe adoração no lugar de Deus, ostenta-se como se fosse o próprio Deus. Né? No Antigo Testamento fala-se da manifestação de alguém com as mesmas características do homem da iniquidade. O profeta Daniel proferiu uma profecia onde falava sobre a manifestação de alguém assim, que se colocaria em lugar de Deus. Esta profecia de Daniel, depois você vai ler lá, pode ler lá em Daniel capítulo 7, 25, 9, 27, 11, 31 a 36 e 12, 11, é uma profecia que tem 3 cumprimentos, né? O primeiro cumprimento, entende-se, né? Que o primeiro cumprimento desta profecia se deu em 168 a.C., com o rei sírio Antíoco Epifânio. Esse rei invadiu Jerusalém, entrou no templo e profanou o templo, sacrificando uma porca, um porco, em cima do altar. Este foi o primeiro cumprimento. Né? Este homem, ele profanou o santuário de Deus. O segundo cumprimento se deu em 70 depois de Cristo, com a invasão de Jerusalém, destruição do templo, né? Quando soldados também invadiram o templo com seus emblemas, né? E assim destruir o templo de Jerusalém, 70 depois de Cristo. Entende-se que a profecia de Daniel teve, desta forma, um segundo cumprimento. E terceiro, este cumprimento se dará imediatamente antes da volta de Cristo Jesus. Portanto, é um grande sinal da volta de Cristo Jesus. Um grande sinal da sua vinda, quando, portanto, se manifestar grande apostasia, e com a apostasia o homem da iniquidade, portanto, se dará ou estará próximo, bem próximo o retorno de Cristo Jesus. Não sabemos quanto tempo isso vai durar. Mas, no entanto, será um grande sinal para aqueles que estão atentos, que estão se preparando, vigiando. Será um grande sinal que antecederá a volta de Cristo Jesus. Portanto, nós temos aí o caráter deste homem da iniquidade. Como identificar o homem da iniquidade? Primeiro, o tempo da aparição, grande apostasia. Portanto, quando percebermos esta grande apostasia, o evangelho sendo abandonado por parte daqueles que professam a fé em Cristo Jesus, Cristo sendo negado, portanto, nesse tempo, o homem da iniquidade se manifestará. Outra coisa que nós podemos dizer acerca deste homem da iniquidade, ao que tudo indica, ele será uma pessoa, denominado, portanto, como homem da iniquidade, diz o apóstolo Paulo. O filho da perdição, diz o apóstolo Paulo. Ele será objeto de culto, de adoração. Outra coisa, ele fará uso de sinais e prodígios, versículo 11.
Paulo diz aí, e por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. O versículo 4 diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Quer dizer, ele vai se colocar como Deus, receber adoração e vai fazer prodígios e sinais para enganar as pessoas. Essa é uma outra característica deste homem. Veja que este homem se manifesta no contexto religioso, no contexto da igreja de Cristo Jesus. Portanto, ele vai enganar aquelas pessoas que portanto, de certa forma, nominalmente, fazem parte da igreja de Cristo Jesus, que professam a fé em Cristo Jesus. Outra coisa, ele será revelado somente depois de ser removido aquele que o detém. O versículo 7 diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que significa isso? Existe um grande número de interpretações sobre o que ou quem seja o impedimento que será removido. Alguns acham que é um poder impessoal, podendo ser uma instituição. Outros acham que possa ser um poder exercido por uma pessoa. Outros mesmo atribuem tal ação ao poder do Espírito Santo, que deixará de exercer sua influência, abrindo caminho para a manifestação do anticristo para que se cumpra o propósito de Deus. Seja qual for a explicação exata, podemos ter a certeza de que por detrás de tal poder se encontra a vontade soberana de Deus, né? Versículo 11 diz assim: e por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. O que tudo indica, portanto, o que a palavra de Deus nos ensina é que, enquanto não chegar o momento, Deus impedirá a manifestação desta operação do erro. Mas chegará o momento em que Deus entregará pessoas para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. A manifestação do juízo de Deus também sobre a humanidade e sobre aqueles que não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Portanto, até que o momento adequado, ou o momento conforme Deus não chegue, o homem da iniquidade não se manifestará. Portanto, será revelado somente depois de ser removido aquele que o detém. E outra coisa, que Cristo destruirá o homem da iniquidade. Esta é um outro elemento que identifica quem é esse homem. Ele será destruído por Cristo Jesus, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Portanto, Cristo destruirá o homem da iniquidade. Esta é uma outra forma de você identificar quem é o homem da iniquidade. Portanto, 6 características aí relacionadas a este homem. Muito bem. Mas temos aqui uma palavra de conforto, de encorajamento para a igreja. Paulo fala acerca da certeza da salvação nos versículos 13 a 17. Veja que em 2
no capítulo 2, 13 a 16, Paulo encoraja seus leitores, demonstrando que, a despeito das dificuldades que antecedem o dia do Senhor, tais crentes deveriam descansar na certeza da salvação final. É claro que isso pode preocupar você, não é? Será que... O que vai acontecer comigo? Será que eu estou seguro? Se você é crente no Senhor Jesus, você pode ter a certeza da salvação final. O propósito de Deus irá se realizar na sua vida. Veja que Paulo aqui nesses versos, ele apresenta o agir harmonioso das três pessoas da Trindade. Deus o Pai escolhendo e chamando, Deus o Filho compartilhando ao seu povo sua glória e Deus o Espírito Santo comunicando sua graça santificadora. Veja o que ele diz. Aí, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a despeito da manifestação de um dia de grande apostasia, como sinal iminente da volta de Cristo Jesus ou da proximidade da sua vinda, a despeito da manifestação daquele que é o anticristo, o homem da iniquidade, o que a palavra de Deus nos diz é que a nossa salvação vai se cumprir. A condenação não cairá sobre os crentes, pois eles são os eternos escolhidos de Deus. Portanto, permaneçamos firmes no Senhor e consolados por esta palavra. Assim, pois, irmãos, versículo 15, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Nós concluímos, então, com esta palavra de consolo. Né? Quando vai se dar a volta de Cristo? É claro que os sinais que estamos vendo, a pandemia como parte deste sinal, né? São sinais que não estão falando da proximidade ou de que indiquem que Cristo Jesus voltará, que este é um sinal que está nos chamando a atenção para isso. É claro que não. O Senhor Jesus fala do princípio das dores. Estamos vivendo o princípio das dores. O apóstolo Paulo corrige a igreja dos Tessalonicenses que estavam achando, quando Paulo fala da vinda de Cristo, de que Cristo Jesus viria a qualquer instante. Né? Paulo diz não. Antes que isso aconteça, antes que o dia do Senhor chegue, é preciso que ocorra algumas coisas. Paulo fala de dois grandes sinais que antecedem a volta de Cristo Jesus e que, portanto, falam da sua proximidade. E aí, quando eles ocorrerem, nós devemos estar preparados, porque Cristo, a volta dele, poderá se dar iminentemente. Ela poderá se dar iminentemente, a qualquer instante. Paulo fala de dois grandes sinais aí. Ele fala da grande apostasia. Não é uma apostasia comum, não é uma apostasia qualquer, é a apostasia, a grande apostasia. Ele fala de um outro sinal ligado a este, né? Ele fala da revelação do anticristo. Ele fala da revelação do homem da iniquidade. Portanto, quando estes sinais se derem, a volta de Cristo estará
próxima. Vivemos nos últimos dias. No entanto, o último dos últimos dias se dará próximo da manifestação destes sinais. Quando houver grande apostasia, quando o homem da iniquidade se manifestar, e podemos dizer que no momento não estamos vivendo algo desse tipo. Este sinal ainda não se realizou. Quando ele vai se realizar? Eu não sei. Ele pode se realizar muito em breve? Pode. Pode ser que ele se manifeste muito em breve. Ou ele se manifeste muito em breve. Não sabemos. No entanto, é claro que permanece a palavra do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, aquilo que o Senhor Jesus nos ensina também, de que devemos sempre estar vigiando e orando. Devemos estar em constante vigilância. Mas o que deve nos confortar o coração é saber que a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, garantem a nossa salvação. Que Deus nos abençoe, nos ajude e que, para não sermos enganados, para que não tenhamos uma prática distorcida ou desconectada destas verdades, como acontecia com a igreja dos Tessalonicenses. Por falta de entendimento, ou por um entendimento distorcido, aquela igreja estava sendo conduzida a uma prática ruim. Estavam abandonando o trabalho, deixando o trabalho, achando que Cristo voltaria naqueles dias. Paulo diz: não, Cristo vai voltar quando se manifestar o homem da iniquidade, quando se manifestar grande apostasia. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que você possa permanecer firme no Senhor, que estas palavras sirvam de instrução para você, te conduza a uma prática de vida adequada a este entendimento. Acho que nós temos alguns minutos ainda, até que caia a ligação do Zoom. Se alguém tiver alguma pergunta, podem fazer. Eu só ia pedir para todo mundo ligar a câmera aí para a gente poder tirar uma foto depois aqui de quem participou. Pode tirar então. Vamos lá. O seu tá sem você aparecer, pastor. Apareça você também. Tá a foto da Bíblia aqui do senhor. Apareça espera aí. Vou me aparecer aqui. Estou tentando aqui. Já apareci? Agora apareci. Apareceu e tá bonitão, hein? Obrigado. Ei, seminarista, viu? Que não ganhar uma notinha. Vamos lá, todo mundo faz um X aí. X. X. Pronto. Manda B. Ok. Ô, Raul, manda a foto que as últimas você não mandou para mim, hein? Muito bem. Se não houver perguntas, nós vamos encerrar esse momento, que daqui a pouco começa a aula dos adolescentes. Ô, reverendo, era isso que eu ia falar. Para quem quiser participar das aulas dos adolescentes, nós vamos começar às 11. Ok, só você mandar o link. Ou alguém se comunicar contigo para mandar o link. Nós agradecemos a presença. Os adolescentes já... Nós queremos agradecer a participação de todos nesta aula e agradecer também aqueles que estão conectados conosco
pelo Facebook, pelo Instagram. Que Deus abençoe a cada um e convidá-los a participar também do momento de culto que teremos às 18 horas. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia. Vamos orar, Pastor. encerrando. Pastor. E vou orar pela dona Suzana. A dona Suzana está internada. Não sei se é isso que o presbítero Luiz ia falar. Não somente isso, mas também lembrar aí do pessoal dos dízimos e das ofertas, né, pastor, que tem que ser depositados na conta da igreja. O pessoal faça ele aí, encaminhe para a junta diaconal, porque a gente não pode deixar de fazer esse compromisso aí. Ok. O presbítero Luiz nos lembrou, então, do nosso dever, da nossa obrigação como servos do Senhor. A igreja, ou o templo, está fechado, mas a igreja está aberta. Ela está aberta neste momento de culto, nós estamos reunidos como igreja do Senhor Jesus. E ela continua a existir no que se refere aos seus deveres e obrigações também. Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos por todas as bênçãos, pela tua palavra que nos instrui acerca da volta de Cristo Jesus, que nós não sejamos ludibriados, enganados, ó Deus, com anúncios, com pregações, ó Deus, que falam de que, portanto, vivendo esta pandemia, Cristo voltará a qualquer instante. Nós sabemos que tudo está programado pelo Senhor, tudo está no teu propósito, e que isso não vai se dar